Bora! O que nós vimos na aula passada? Nós falamos no finalzinho da nossa aula sobre forma trigonométrica. E eu vou repetir um pouquinho o que a gente falou na última aula, tá bom? Então, ó, página 200 da nossa apostila, questão 18, eu quero fazer só a letra A com vocês. O camarada forneceu para nós aí um número complexo, escrito na sua forma algébrica, onde a parte real é menos 2 e a parte imaginária é 2 raiz de 3, ok? E ele pede para você passar isso para a forma trigonométrica. O que nós combinamos na última aula? Galera, na última aula, nós combinamos que, para você transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica, sempre faça o desenho. Desenhe esse ponto no plano que a gente chama plano de Argand-Gauss. Desenhado, então, olha aqui, ó, esse eixo deitado é o que nós chamamos de eixo real. Esse eixo em pé é o que nós chamamos de eixo imaginário. Como a parte real desse número complexo é negativa, menos 2, significa dizer que a partir da origem ele andou para trás um tamanho 2. O tamanho foi 2, tá bom? E aí o ponto que eu encontrei foi o ponto menos 2. E como a parte imaginária é positiva, significa dizer que esse cara subiu um tamanho 2 raiz de 3. Conclusão, a conclusão que eu tenho é que o ponto, que também recebe o nome de afixo, encontra-se no primeiro quadrante. Relembrando as nomenclaturas, isso aqui a gente chama de coordenadas retangulares, A e B, e serve para escrever o número complexo na forma algébrica. O que eu tenho que fazer para transformar para a forma trigonométrica? Descobrir duas coisas. Primeiro, o módulo. O que é módulo? Módulo é a distância do ponto até a origem. Esse tamanho a gente chama de módulo. E vamos chamar ele de ρ, essa letra grega ρ. E argumento, preciso descobrir o argumento também. O que é argumento? Argumento é o ângulo. O ângulo que ele faz igual à trigonometria. Começa no eixo real positivo, rotaciona no sentido anti-horário até chegar no módulo. Esse ângulo todo, já que o ponto está no segundo quadrante, ele tem que ser mais que 90 e menos que 180. Tudo bem? É o θ, argumento. Argumento é o ângulo que começa no eixo real positivo, rotaciona no sentido anti-horário até chegar no módulo. Pessoal, ρ e θ é o que nós chamamos de coordenadas polares. E serve para escrever um número na forma trigonométrica. Primeiramente, o que eu faço para encontrar o ρ, galera? O que eu faço para encontrar o ρ? O que eu faço para encontrar o módulo? Para encontrar o módulo é sempre do mesmo jeito. Pego o triângulo retângulo e faço um teorema de Pitágoras. Fazendo Pitágoras, lá vai ficar ρ ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó, que acabei de achurar com vocês. Bom, então vai ficar aqui ρ ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4 mais. Como é que eu levo isso aqui ao quadrado? Elevo 2 ao quadrado, que é 4. Elevo raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, 4 vezes 3 vai ficar 12. Conclusão, ρ ao quadrado é igual a 16. Tira a raiz quadrada disso, não precisa do mais ou menos aqui. Aqui só precisa da parte positiva, porque módulo é sempre positivo. ρ é igual a 4, esse tamanho ρ aqui vale 4. Bora. Depois eu preciso encontrar aquele ângulo θ, tá? Pessoal, para encontrar aquele ângulo θ, o que eu teria que fazer? Encontrar primeiro o ângulo que está aqui dentro. E para encontrar o ângulo que está aqui dentro, vamos atrás da regra do triângulo amiguinho. Lembra do triângulo amiguinho da trigonometria? Ele está aqui. O grande lance é, quanto é que foi a hipotenusa? Encontramos essa hipotenusa valendo 4. Pergunta agora é, existe algum cateto que é metade da hipotenusa? Metade de 4 vale 2? Sim, existe esse cateto aqui, ó. Pessoal, esse cateto vale 2. Sabendo que existe um cateto que é a metade da hipotenusa, o ângulo oposto a ele, ó, esse ângulozinho aqui, é o ângulo de 30 graus. Pela regra do triângulo amiguinho, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa.
Significa dizer, então, que se esse ângulo é de 30 graus, se encontrei esse ângulo de 30 graus, esse ângulo é de 90 graus, o terceiro e último ângulo daqui sai fácil, né? Esse ângulo é de 60 graus. Mas cuidado. Cuidado porque 60 graus não é o argumento. O argumento é esse ângulo θ. E que conta você faz para encontrar o ângulo θ? Roda meia volta, onde eu sei que meia volta é 180 graus, e tira esse ângulo que está aqui, que eu acabei de encontrar, que é o ângulo de 60 graus. Então, nesse caso, o valor de θ, que é o argumento, vai ser 120 graus. Muito bem, agora decoradinho, hein? Decorado, como é que você vai ter, então, o número complexo escrito na sua forma trigonométrica? Vai ser igual a ρ, que multiplica, abre parênteses, cosseno de θ, mais I, que multiplica seno de θ. Esse camarada aqui é como você escreve o número complexo na sua forma trigonométrica. Então, esse número complexo Z vai ser igual a ρ, que acabei de encontrar aqui, que é o módulo 4, que multiplica cosseno de θ, que é o argumento que eu achei aqui, ó, 120 graus, mais I vezes o seno do mesmo ângulo sempre, ó, 120 graus. Escrevi o camarada na forma trigonométrica e quero saber se até aqui todo mundo entendeu para eu passar para a próxima questão de hoje. Comecemos com uma pequena revisão. Dúvidas, galera? Pessoal, questãozinha que é na prova do NB, questão 47 agora. Se não me engano, está na página 204 essa questão. Pega aí, questão 47 aí. Questão bem legal, bem legal. Bora. E difícil, hein? Fica comigo. A curva denominada espiral de Arquimedes, cadê você? Espiral de Arquimedes, pode ser descrita no plano complexo como esse negócio aqui, ó. Então, isso aqui já fica interessante para nós. Ele escreveu um número complexo, né, que a gente chama de forma trigonométrica. E qual é a principal interpretação desse cara? Ó, Z é igual a quem? R, que multiplica cosseno de R mais I seno de R. Bem, se eu perguntar aqui para vocês quem que é o módulo, quem que é o módulo desse número complexo? Galera, o módulo desse número complexo é esse número que fica aqui na frente, ó. Esse é o módulo do cara. Então, o módulo desse número complexo vale R. Se eu perguntar para vocês quem é o argumento desse número complexo, quem é o argumento de Z? Esse é o símbolo, arg de Z, tá bom? Quem é o argumento de C? Bom, o argumento é o ângulo, e o ângulo é sempre esses dois números que ficam aqui, que sempre devem ser iguais. O argumento desse cara também é R. Então, essa era a primeira interpretação que eu precisava ter dessa questão. Qual é a primeira interpretação? O que deve acontecer para um ponto pertencer à espiral de Arquimedes? Tem que seguir essa lei de formação. E o que essa lei de formação está falando para mim? É que o módulo e o argumento devem ser iguais. Essa é a interpretação inicial, tá bom? Para estar na espiral de Arquimedes, módulo R, argumento R devem ser iguais. Ok? Essa é a primeira parte importantezinha aí. Continuando a leitura do texto. Deixa eu tirar isso aqui, então. Em que R é maior que zero. Lógico, tem que ser módulo, ele sempre tem que ser maior que zero. E é um número real medido em radianos, tá bom? Pessoal, e o I é a raiz quadrada de menos 1, a unidade imaginária. A partir dessas informações, considere o primeiro ponto. Olha, o primeiro ponto, ele chama de ponto A. Ponto A, quem vai ser esse ponto A? Deixa eu destacar ele aqui. Galera, o ponto A é igual a 2π. Quando eu coloco que ele é igual a 2π, não se esqueça, esse π é aquele número que a gente conhece, que é aproximadamente 3,14. Então, esse 2π, ele é aproximadamente 6,28. É um número real. Como é que eu localizo o número real? Pessoal, o número real ele tem que estar em cima desse eixo, que é nada mais nada menos do que o eixo real. E perceba que o ponto A, ele está aqui, ó. Olha aqui o ponto A. Ele colocou em cima do eixo real. E o mais importante é, quanto é que vai valer, por favor, esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, gente, é o ponto A. Esse tamanho vai valer 2π. E o segundo ponto que esse cara está me dando, ó, o segundo ponto que ele tá... Oi.
Você pode repetir, por favor, essa parte? Porque eu meio que buguei aqui agora. Ok, qual parte? Do ponto A ou do ponto Z? Do ponto Z. Do ponto Z, tá joia? Atenção, ó. O ponto Z que o cara escreveu aqui, o ponto Z que ele escreveu aqui, tem essa lei de formação que eu reescrevi aqui, tá bom? Como é que é a lei de formação? Z igual a R, que multiplica cosseno de R mais I seno de R. O que que você tem que interpretar dessa leitura? A interpretação daqui é a seguinte, ó, que esse cara é o módulo e esse cara é o argumento. Tudo bem? O módulo é o R e o argumento também é R. Então, essa é a propriedade que eu quero que você tenha dessa leitura. Qual é a propriedade? Para que o ponto pertença ao que ele chama de espiral de Arquimedes, o módulo e o argumento devem ser iguais. Toda vez que o módulo e o argumento forem iguais, ele vai estar na espiral. E a espiral de Arquimedes é essa linha aqui, ó. Então, todo ponto que está aqui em cima segue essa lei de formação. E o que essa lei de formação está me falando? Módulo e argumento são iguais. Ah, tá bom então, obrigada. Segundo ponto que ele está me falando, o segundo ponto eu estou destacando aqui, ó, é o ponto X, pessoal. O que ele falou sobre esse ponto X? Sobre o ponto X, ele escreveu o ponto X da seguinte maneira. O ponto X vai ser igual a 2π mais θ, que multiplica cosseno de 2π mais θ, mais I seno, vou escrever aqui embaixo, ó, de 2π mais θ. Conclusão. Primeira pergunta que eu vou fazer aos senhores. Esse ponto X pertence à espiral de Arquimedes? Sim ou não? Sim. Por que esse ponto pertence à espiral de Arquimedes? Obrigado. Por que esse ponto pertence à espiral de Arquimedes? Porque o módulo dele, que é 2π mais θ, é igual ao argumento dele, que é igual a 2π mais θ. Se o módulo e o argumento são iguais, ele pertence à espiral de Arquimedes. E olha para a figura, pessoal, olha para a figura. Se você olhar para a figura, dá para perceber que o ponto X está aqui, ó. Olha o ponto X aqui, ó. Esse é o ponto X. E ele está em cima da curva espiral de Arquimedes, ó. De acordo com o desenho, ele está. Então, o ponto X, ele está aqui por quê? 1, porque está no desenho. 2, por causa da lei de formação. Módulo e argumento são iguais. Beleza? Ponto X. Presta atenção. O que é módulo? Módulo é a distância que o ponto está da origem. Significa dizer, então, que o ponto X, que é esse camarada que está aqui, a distância dele até a origem, essa distância toda aqui, ó, essa distância toda aqui, ela vale o módulo, que é 2π mais θ. Módulo é isso. E aqui rola uma confusão. Qual confusão? O argumento. O argumento também é 2π mais θ. O que significa eu falar que o ângulo é 2π mais θ? Gente, 2π equivale a 360 graus. Então, 2π mais θ, você tem que ver que tem uma volta completa, que é 360 graus, mais o ângulo θ. Isso é a interpretação disso como ângulo. Como módulo é aquela distância. Como ângulo é uma volta completa mais θ. Olha a conclusão disso. Como o cara está aqui, o ângulo X, o ponto X, desculpa, está aqui, pessoal, significa dizer que esse ângulo foi uma volta completa e andou mais uma coisa. Quanto é que foi esse pedacinho que ele andou? Esse ângulo é θ. Cara, essa talvez seja a parte mais difícil da questão. Pessoal, entender esse ponto X. Entender 2π mais θ como módulo, distância, e entender 2π mais θ como ângulo, argumento. Por favor, vai lá, vai. Se não entendeu, pergunta. Vai, por favor. Oi, quem fala? Jesse, fala. O Gabriel falou no chat que não compreendeu o ângulo. Ah, desculpa, Gabriel. Foi mal ali. Obrigado. Gabriel, ó, então o ângulo é o seguinte, ó. O ângulo está escrito aqui como sendo um ângulo igual a 2π mais θ também, ok? A primeira coisa que eu tenho que perceber é que 2π é o ângulo em radianos. Sendo um ângulo em radianos, o 2π equivale a 360 graus.
2π equivalendo a 360 graus, isso pode ser interpretado como uma volta completa no ciclo trigonométrico, uma volta completa na circunferência. Até aqui tá claro, Gabriel? Dá um sim para mim ali, ou não. Beleza. Então, continuando. Sendo uma volta completa, você vai ter, então, 2π mais θ. O 2π como sendo uma volta completa mais θ. Então, desenhando a bagaça aqui na circunferência, ó, o que eu quero que você perceba? É que esse ângulo deu uma volta completa aqui e andou mais um pedacinho. Esse pedacinho que ele andou a mais, de uma volta completa, é o 2π, e esse pedacinho aqui é o θ. Dividindo-se os segmentos de reta BX, ó, essa última parte que o problema fala desse problema bem denso, hein? Dividindo-se o segmento de reta BX em 3 partes iguais, Olha lá, o que eu quero então agora, pessoal? Agora eu quero que você pegue o segmento BX. Quem é o segmento BX? Começa no ponto B e vai andando, ó, vai andando até o ponto X. Esse segmento BX, pessoal, eu vou dividir em 3 partes iguais. Olha o que vai acontecer, então, na hora que eu faço isso. Esse tamanho aqui, ó, fica igual a esse tamanho aqui, que fica igual a esse tamanho aqui. Olha lá, continuando a leitura. Dividindo-se o segmento de reta BX em 3 partes iguais, obtém-se os pontos C e D. Tá bom? Última parte. Agora eu vou traçar. Gente, eu vou traçar circunferências. Eu vou traçar circunferências de centro no ponto O e raio OC. E depois raio OD. Vai, fica comigo que essa é a partezinha importante, ó. Fica comigo que essa é a partezinha importante. Galera, eu vou pegar uma circunferência com ponto no centro no ponto O e raio OC. Ou seja, eu vou pegar de O até C, isso aqui, e eu vou traçar uma circunferência aqui, ó. Uma circunferência aqui grandona. Só que só vai me interessar de C até F. Quando eu passo uma circunferência, significa dizer que aqui vai ser também o raio dessa circunferência. Então, de O até C vai ser igual de O até F. Por quê? Porque ele falou que na hora que eu traçar essa circunferência de raio OC, eu vou encontrar o ponto F. E depois, deixa eu apagar esse azulzinho para não ficar tão poluída a minha figura. Se eu traçar a circunferência agora de raio OD, eu vou encontrar o ponto F. Então, vamos lá? Pessoal, OD de dado. Eu vou daqui até aqui. OD de dado. Vou traçar essa circunferência daqui para cá. E aí, eu vou baixar aqui. Se isso aqui é uma circunferência, significa dizer que daqui para cá, ó, também vai ser esse tamanho. Então, esse tamanho verde grandão é igual a esse tamanho verde aqui. E também tem a última circunferência aqui, galera. A última circunferência vai ser daqui, do ponto O até o ponto A e do ponto O até o ponto B. Isso aqui eu também vou traçar essa circunferência. Então, esses tamanhos também ficam iguais. Sabendo, olhando para cá, para esse último que são iguais, de O até A, eu sei que o tamanho é 2π. Logo, de O até B, esse tamanho também vale 2π. Tudo são circunferências ali, que é a última informação que esse texto fala para mim. Vai, não adianta nem prosseguir se vocês entenderam esse papo da circunferência. A parte da circunferência de O a B, você interpretou só pelo desenho? Vamos pegar aqui, represente, ainda pelo ponto B, a interseção do segmento OX de comprimento 2π mais θ com a circunferência de centro O e raio 2π. Então, ele falou da circunferência verde que eu coloquei do ponto B aqui em cima. Tá bem, obrigada. Beleza? Não foi interpretado só pela figura, não. Ele disse no texto, tá? Que também tem aquela circunferência de raio 2π. Beleza? Beleza.
Então vamos lá, para finalizar, a última coisinha que eu quero de vocês, ó, para a gente começar a resolver os itens. Pessoal, quanto é que vai valer cada pedaço desse aqui que o cara falou que é igual? A ideia é, tudo, se você começar aqui e for até o final aqui, todo esse tamanho é 2π mais θ. Tudo bem? Esse 2π mais θ eu vou dividir em dois pedaços. O primeiro pedaço que está aqui, que é 2π, e o segundo pedaço que é o resto. Logo, daqui até aqui, ó, desse pedaço aqui até o final, todo esse tamanho é θ. Sabendo que todo esse tamanho é θ, porque tudo é 2π mais θ, ele foi dividido em três partes iguais. Sabendo que ele foi dividido em três partes iguais, cada pedaço, então, vai ser θ sobre 3. θ sobre 3 para o primeiro, θ sobre 3 para o segundo, θ sobre 3 para o terceiro. Agora, a gente consegue resolver nossos itens depois dessa interpretação de uma questão considerada difícil que caiu na prova da UNB. Ok? Mas a gente só vai conseguir chegar no nível de números complexos da prova da UNB se a gente treinar. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, treinando. Pessoal, olha o que o cara está perguntando para nós no item número 1 da questão. Ó. Item número 1. Será que o ponto B ele pode ser escrito dessa forma? O ponto B é igual a 2π, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ? A pergunta dele é o seguinte para nós. Qual é o módulo do B e qual é o argumento do B? Bom, onde está o ponto B? Galera, o ponto B está aqui, ó. Aqui está o ponto B. Esse aqui é o ponto B. Pergunta aos senhores, quanto que é o módulo dele? Qual é a distância do B até a origem? Galera, a distância do ponto B até a origem, fácil, dá para encontrar, é 2π. Então, o módulo é 2π. Ok. O argumento é o ângulo que ele rodou. Gente, esse ângulo que ele rodou aqui é um ângulo θ. E aí, o ângulo é θ. Também ok. Pergunta aos senhores e agora eu quero que vocês me respondam, por favor. Pode abrir o microfone. O item é certo ou item errado? O item é um item certo, né? Gente, o módulo é 2π? Verdade. O argumento é θ? Verdade. Então, o item 1 é um item. Item 2, bora. Vamos para o item 2 então aí, pessoal. Item 2. No item 2 ele pergunta para nós, será que o ponto C pode ser escrito dessa forma? De novo, o que ele está perguntando? Será que o módulo dele é 2π mais θ sobre 3 e o argumento dele é θ sobre 3? Essa é a pergunta do cara. Vamos atrás, então, do ponto C. Pessoal, o ponto C está aqui, ó. Esse aqui é o ponto C. Beleza? Primeiro pergunta aos senhores, quanto é que vale o módulo desse cara? Quanto é que vale o módulo? Qual é a distância que esse ponto C está da origem? Bom, seria esse tamanho mais esse. Então, o módulo dele, galera, é o 2π mais o θ sobre 3. Então, ok para o módulo. E o argumento? Será que o argumento é θ sobre 3? Galera, esse cara está em cima dessa reta aqui, ó. E essa reta, ela rodou quanto? Fácil de perceber que essa reta ela rodou também θ, né? Então, o ponto C, ó, o argumento dele é θ. E não θ sobre 3. O argumento é θ, tornando o item um item errado. O módulo tá certo, tá bom? O módulo tá ok. Agora, o argumento é o que está errado. Professor, no item 1, se falasse que o ângulo é θ mais 2π mais θ, estaria certo ou errado? Também estaria certo. Bom, quando você coloca o ângulo na primeira volta, é chamado de argumento principal. E de preferência sempre, quando você for escrever alguma coisa, sempre colocar o ângulo na primeira volta, sempre o ângulo como argumento principal, tá bom? Mas se você colocar o ângulo sendo 2π mais θ, vai cair no θ. Lembra aquele papo de ângulos congruentes, ângulos côngruos que a gente estudou na trigonometria, vale para cá, tá? Então pode ser 4π mais θ, pode ser 6π mais θ, tudo estaria certo se você desse de voltas em voltas completas. Tá bom, obrigada. Beleza? Bom, mais uma pergunta, pessoal? Professor, Oi, Ana. professor, Diga. mas é porque, assim, pela lei de formação, esses dois valores não teriam que ser necessariamente iguais? Sim, tem que ser iguais.
Mas o que eu quero falar para você é que se você colocar lá naquele ângulo θ, ou se você colocar 2π mais θ, tanto faz, tá bom? É melhor você colocar θ para você desenhar, para você visualizar. Mas é melhor você colocar 2π mais θ para você interpretar que ele também está na espiral. O que eu quero falar é que uma forma e outra, as duas estão iguais. E aí você tem que ter essa sacada para quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar outra. Eu vou usar uma para quê? Para desenhar, que fica mais fácil. E eu vou usar outra para quê? Para falar que está na espiral. Eu só posso fazer isso, então, porque eles são arcos côncavos. Porque são arcos côncavos, somente por causa disso, exato. Perfeito, obrigado. Beleza. Mais uma pergunta? Professor, Fala, peraí, eu Nicole. fiquei confusa com a pergunta da Ana. É que agora que eu lembrei da lei da formação lá em cima. Pra mim, olhando assim, parece que ele tá indo contra ela. Eu não consigo ver porque tá dando... Não devia ser igual. Desculpa, o C que você fala? Sim, eu tô falando C. Uhum. O ponto C, né? É, o ponto C. O ponto C. Tudo bem. O que eu quero falar para você é o seguinte, deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. O ponto C é um ponto que pertence à espiral. Se é um ponto que pertence à espiral, significa dizer que o módulo dele, que é 2π mais θ sobre 3, tem que ser igual ao argumento dele, que é 2π mais θ sobre 3, mais I seno do mesmo ângulo, né? Eu não vou escrever o ângulo aqui, mas interprete que esse ângulo está escrito aqui, tá bom? Beleza. Esse aqui tem que ser essa lei de formação. Por quê? Porque o ponto pertence exatamente à espiral. Isso está certo. Ok? Não, professor, peraí. Não pertence, não. A espiral não é onde tem o F e o E? Agora que eu vi a lei... Verdade. Desculpa, verdade. Agora eu entendi que eu tô errando. Ah, tá. Obrigada. Deixa eu falar. Aí o ângulo dele é só θ. Tá ok? Entendi, obrigada. Beleza. Então vamos lá. Item 3. E aí, agora o ponto E. O ponto E, gente, é igual a essa bagaça aí? Cara, ele está perguntando primeiro, o módulo do ponto E e o argumento do ponto E são iguais? Isso é certo ou isso é errado? Isso é certo. Por que que o argumento e o módulo do ponto E são iguais? Pessoal, porque o ponto E está aqui e o ponto E pertence à espiral de Arquimedes. Já que pertence à espiral de Arquimedes, é o que a gente leu aqui, né? Módulo e argumento são iguais, ok, isso está certo. Agora, será que o módulo e o argumento deles são iguais a esse valor que o cara perguntou? Bom, vamos lá. O que você tem que fazer agora? Pessoal, agora é pelo módulo, tá bom? Eu vou apagar aqui as coisas para ficar um pouco melhor. Eu vou apagar o 2π mais θ e vou apagar esse negocinho todo aqui, tá? Só para ficar um pouco mais interessante. Bom, quem é o ponto E? O ponto E, ele está em cima dessa circunferência. Então, eu vou atrás do ponto D que está aqui, ó, do ponto D. Quanto é que vale o módulo do ponto D? Quanto é que vale a distância do ponto D até a origem? A distância é esse primeiro pedaço, que é 2π, mais esse segundo pedaço, que é o θ sobre 3, mais esse terceiro pedaço, que também é θ sobre 3. Então, o módulo do ponto D, que é essa distância toda que está aqui, ele vai ser exatamente 2π mais 2θ sobre 3, ou seja, é o que ele falou. E o ponto D e o ponto E têm módulos iguais. Por que que o ponto D e o ponto E têm módulos iguais? Por causa do papo da circunferência com centro na origem. Então, o que torna o item correto. Professor, Oi. aí nesse item, como é que eu sei qual é o ângulo do ponto E? O ângulo do ponto E, Izumi? O valor dele. Isso. O ângulo, a gente vai pela seguinte informação, ó. O ponto E, ele pertence à espiral. O ponto E está em cima da espiral. Tá vendo que o ponto E está em cima da espiral? Sim. Como o ponto E está em cima da espiral, significa dizer que o ponto E tem essa lei de formação aqui, ó. E o que é mesmo que essa lei de formação está me falando? Módulo e argumento são iguais. São iguais. Certo, entendi. Entendeu, Izumi? Entendi. Beleza. Último item, item 4. Então, vamos recapitular tudo aqui rapidinho. Pessoal, a primeira informação que ele me fala é que
daqui para cá, esse tamanho é 2π. Depois, eu fiz um arco de circunferência daqui para cá, significa dizer que esse tamanho também é 2π. Ok? Depois, ele me fala que todo esse tamanho daqui até aqui é 2π mais θ. Conclusão que eu tiro, o primeiro pedaço é 2π e o segundo pedaço é θ. Terceira coisa que ele fala para mim é que esse tamanho θ foi dividido em 3 partes iguais. Então, o primeiro tamanhozinho aqui é θ sobre 3. O segundo pedaço daqui para cá é θ sobre 3. E o terceiro pedaço aqui é θ sobre 3. E agora eu estou perguntando sobre um certo ângulo. Qual é o ângulo que eu estou perguntando aqui? AOE. Vai do A, vai do O e depois vai até o E. E esse ângulo aqui que o cara está querendo que eu faça. Ó. Esse ângulo aqui. Quanto é que vale esse ângulo? Bom, para encontrar esse ângulo, eu tenho que associar ao ponto E. E o que eu fiz no item 3 é que o ponto E tem módulo 2π θ sobre 3 e tem argumento 2π mais θ sobre 3. Bora lá. O que significa 2π? 2π significa uma volta completa. Mais 2θ sobre 3 significa dizer que eu andei uma volta completa mais 2θ sobre 3 como ângulo. Continuando, pessoal, eu a partir daqui vou dar uma volta completa e vou andar mais um certo ângulo para chegar no ponto E. Pessoal, depois que eu passei de uma volta, esse ângulo que eu andei aqui vai ser um ângulo igual a 2θ sobre 3. Pergunta do cara, será que o ângulo AOE é igual a 2θ sobre 3? Até aqui o item é certo ou o item é errado? Certo. Certo, obrigado, Laura, certo. Gente, então até aqui o item é correto, o ângulo AOE é 2θ sobre 3. E se você seguir a mesma linha de raciocínio que a gente fez aqui, você vai encontrar o outro ângulo que o cara pediu. Qual foi o outro ângulo que o cara está pedindo aí? O cara está pedindo o outro ângulo, que é o ângulo AOF. Vamos embora para o ângulo AOF agora. Vamos lá, o ângulo AOF. Gente, o ângulo AOF sai do ponto A, vai até o O e agora vai até o F. Então, seria esse ângulo aqui agora que eu quero. De novo, pedindo a circunferência. Olhando a circunferência, você tem o ponto C. Quem é o ponto C? Pessoal, o ponto C é o ponto que tem módulo 2π mais θ sobre 3 e tem argumento θ. Porém, quando eu faço essa circunferência, o módulo do ponto F fica igual ao módulo do ponto C. Então, esse tamanho que está aqui é igual a esse tamanho por causa da circunferência com centro no ponto O. Se eles têm módulos iguais, significa dizer que o ponto F, ele começa com que módulo? O mesmo do ponto C, 2π mais θ sobre 3. Porém, o que rola? Rola que ele... Eu vou já colocar o símbolo aqui, tá? Cis, daqui a pouco eu falo o que é cis. Gente, rola que o módulo dele é igual ao argumento dele. Por que que no ponto F módulo e argumento são iguais? Porque ele está em cima da espiral de Arquimedes. Se o módulo é esse, o argumento é o mesmo. E aí eu já quero que vocês façam uma outra anotaçãozinha aí. O que é cis? Cis é abreviação de cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Então, para você não ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, pessoal, na matemática tem um símbolo. É C de cosseno, I do número complexo da unidade imaginária, S de seno. Cis desse número, tá bom? Conclusão que o ponto F, que está em cima da espiral, ele tem essa forma trigonométrica. 2π continua sendo uma volta completa, mais outro ângulo, que é θ sobre 3. Gente, logo, esse ângulo aqui é o ângulo θ sobre 3. Próxima questão. Também está na página 204, e agora a questão de número 48, tudo bem? Questão de número 48 aí. Também que é na prova do UNB. No plano complexo, considere a curva, ó, essa letra grega aqui, ó, essa letra grega aqui, a gente lê como tal, tá bom? Tal. Considere a curva tal,
descrita pelo ponto Z igual a isso. Gente, o ponto Z é descrito assim. Alguém na sala consegue só me falar uma coisa, por favor? Quanto que é o módulo de Z e quanto que é o argumento de Z, já que ele foi escrito dessa maneira? Módulo de Z vale quanto? Fala para mim, por favor. Módulo de Z. 1 mais cosseno de θ. E o argumento de Z, quanto é que é o argumento de Z? Θ. Θ. Módulo é sempre essa parte que está aqui na frente. Essa parte aqui é o módulo. Argumento é sempre o ângulo que se repete, tanto no seno quanto no cosseno. Esse aqui é o argumento. Então, o módulo é dado por 1 mais cosseno de θ e o argumento é igual a θ. Tudo bem? Isso vale para o θ variando de menos π até π. Ou seja, pessoal, ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, ovo trigonométrico, né? Gente, menos π seria aqui, menos π seria uma volta ao contrário, e o π estaria aqui. Quando eu falo que esse ângulo está variando de menos π até π, quer dizer que eu comecei nesse ponto. Gente, estou rodando ele no sentido anti-horário até chegar no π, até esse ponto. Conclusão, ele quer que você dê uma volta completa. É isso que ele falou. E o i é a raiz quadrada de menos 1, julgue os itens. Será, então, olha o item 1 que está perguntando, será que o módulo de z é menor ou igual a 2 para todo z que pertence à curva tal? O que ele quer que eu faça aqui? Ele quer que você veja que o módulo de z depende de uma função, que é um θ. Sabe o que ele pediu? Aquele papo que a gente estudou lá na trigonometria. Existe um módulo máximo para o z, e existe um módulo mínimo para z. E como é que eu faço para encontrar o valor máximo e o valor mínimo de uma função trigonométrica? Você pega o cosseno com todo o ângulo e bota num retângulo. Pessoal, dentro do retângulo, 2 valores, ou mais 1 ou menos 1. E aí faz as contas. Fazendo as contas aqui em cima, 1 mais 1 vale 2. Fazendo a conta aqui embaixo, 1 menos 1 vale 0. Ou seja, esse módulo desse número complexo está variando. Variando de quanto a quanto? De 0 até 2. Ele pergunta se o módulo é sempre menor ou igual a 2. Pessoal, o item é certo ou o item é errado? Errado. Correto. Não? É correto. Ele é no máximo quanto? 2. 2. Ele é sempre menor ou igual a 2. Eu posso restringir mais. Ele está entre 0 e 2. Mas falar que ele é menor que 2 não está errado. Está correto. Mas generaliza. Qualquer número abaixo de 0 também inclui nessa sentença, não? Isso. Também inclui na afirmação dele. Mas ele não significa dizer que ele vai ser esse número. Eu acabei de descobrir que o módulo de z é o número que varia entre 2 e 0, não é assim? Uhum. E o módulo de z varia entre 2 e 0. Então, o módulo de z é menor do que 2? Essa sentença que ele falou pra gente. Se o número está entre 0 e 2, então ele é menor do que 2? Isso é certo ou isso é errado? Entendi, é certo. Certo. Continua sendo certo, tá bom? Porque eu fiz um intervalo maior que envolve todos os resultados que eu tenho. Ok. Obrigada, professor. Beleza. É um peguinha mesmo, é uma coisa que gera uma certa confusão mesmo. Item 2. Se z é um número real que pertence à curva tal, então z é igual a 0? E agora vem uma teoria importante que eu quero que vocês tenham na cabeça. Qual é a condição necessária e suficiente para que um número seja real? E aí, você tem 2 formas de pensar. Primeira forma de pensar, galera, é na forma algébrica. Z igual a A mais BI. O que tem que acontecer para que esse número complexo seja real? Bom, para que o número complexo seja real, a parte imaginária, que é o B, tem que ser igual a 0. Toda vez que o B for 0, você some com esse I. E se você somar com esse I, significa dizer que ele passa a ser um número real. Segunda maneira que tem de você pensar, pela forma trigonométrica. Rho, que multiplica, eu vou colocar a abreviação já, ó, cis de θ, que é cosseno de θ mais seno de θ. Tudo bem?
para o número complexo na forma trigonométrica ser real, você olha o ângulo, você olha o argumento, tá bom? Bom, para ser número real, ele tem que estar em cima do eixo real, em cima do eixo real. Bom, e aí o ângulo tem que estar ou aqui, desculpa, o ponto afixo, né? Tem que estar ou aqui, se for real positivo, ou aqui, que vai ser real negativo. Então, existem duas opções para que na forma trigonométrica ele seja real. Primeiro, ou o ponto está aqui. Nesse caso, se o ponto está aqui, ele não rodou nada. O ângulo que ele rodou aqui, gente, foi 0. O argumento é 0. Ou, então, esse ponto pode estar aqui atrás. E aí, nesse caso, esse cara rodou meia volta. Ou seja, aqui o argumento é π. Então, existem duas condições para o cara ser real nesse caso. Ou o ângulo é 0, ou o ângulo é π. Se o θ for 0, o que vai acontecer? Substitui lá. O z vai ser igual a 1 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1, significa dizer que esse número vai ser igual a 2. Pergunta do cara. Se esse cara for real, então o número é 0? Errado. Porque eu acabei de encontrar uma condição. O número pode ser quanto? 2 também. Se eu colocar o θ igual a π agora, o que vai acontecer? Se eu colocar o θ igual a π, isso vai ser igual a 1 mais cosseno de π. Cosseno é o eixo deitado. Cosseno de π é lá atrás. Cosseno de π vale menos 1. Então, significa dizer que aqui o z é igual a 0. Duas opções de real. Ou igual a 2, quando o θ for 0, ou igual a 0, quando o θ for π. E o último item da questão, galera, o último item da questão. Se o ponto pertence à curva tal, então o conjugado desse ponto também pertence à curva tal? Vamos lá. Conjugado. Tem duas formas de você pensar em conjugado. Duas maneiras de você pensar em conjugado. Vamos embora. Primeira maneira. Gente, o que é conjugado na forma algébrica? Bom, na forma algébrica, se z é igual a A mais BI, o conjugado de z, que a gente chama de z barra, é igual a A menos BI. Isso é conjugado definido na forma algébrica. Desenhando isso no plano, a gente já chegou a fazer isso, deixa eu repetir aqui para vocês. Ó, aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Significa dizer que esse cara andou para frente um tamanho A, subiu um tamanho B, aqui está o ponto Z. O seu conjugado, o que seria o seu conjugado? Continua andando para frente A, só que agora ele vai descer um tamanho B. Pessoal, descendo o tamanho B, aqui está o Z barra, o conjugado. Essa é nosso pensamento na forma algébrica e na forma trigonométrica. Pessoal, na forma trigonométrica, o que eu tenho que ver? Na forma trigonométrica, eu tenho que ver que esse tamanho é o módulo de Z. Módulo de Z. E esse tamanho aqui, ó, é o módulo de Z barra. A primeira coisa importante na forma trigonométrica é que módulo e argumentos são iguais. Módulo e argumento são iguais. Ok? Falei errado, desculpa. Eu voltei na questão da espiral de Arquimedes. Nada a ver, desculpa. Na forma trigonométrica, tanto o número complexo quanto o seu conjugado tem módulos iguais. Ok? Então, ó, se o Z tem módulo, o Z barra vai ter o mesmo módulo fazendo Pitágoras. Segunda coisa que eu preciso ver é o ângulo. Pessoal, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui também são iguais. Só que um roda no sentido horário e o outro roda no sentido anti-horário. Conclusão. Se o número complexo Z é escrito como ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, eu quero que os senhores tenham na cabeça que o conjugado dele vai ter o mesmo módulo. Só que o argumento, ele passa de ser θ para menos θ. É isso. O argumento deixa de ser θ e passa a ser menos θ. Resumindo a teoria que eu quero que vocês tenham na cabeça, tipo, conjugado na forma algébrica.
troca o sinal da parte imaginária. A parte real, A, continua A, e a parte imaginária sai de B e passa para ser menos B. A mais B é o número complexo, A menos BI é o seu conjugado, forma algébrica. Na forma trigonométrica, o conjugado passa a ser trocar o sinal do argumento. Então, ao invés de você rodar no sentido horário, você vai rodar no sentido anti-horário. Professor, Oi. você pode repetir essa parte do conjugado? Da Ok. forma algébrica e a forma... Da forma algébrica e da forma trigonométrica? Isso. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó. O que a gente tem que perceber, Isono? Que se você estiver no plano de Argand-Gauss, aqui for o ponto Z, o conjugado dele é uma reflexão dele em relação ao eixo real. Esse cara aqui é o que a gente chama de conjugado de Z. Então, essa é a primeira informação importante que tem que ter na cabeça. Números complexos conjugados, eles têm um eixo de simetria. E o eixo de simetria é o ponto Z. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem? Bom, aí na forma algébrica, o que isso gera para nós na forma algébrica? Que esse tamanho aqui, ó, é A. Esse tamanho aqui é B. Então, eu escrevo esse cara na forma algébrica como A mais BI. Ok? Ok. O segundo número complexo, o que ele vai ser? Ele vai continuar andando para frente o mesmo tamanho, A. Ele vai continuar descendo o mesmo tamanho B. Só que agora você escreve ele como A menos BI. Porque o A se manteve, então ficou igual, só que o B, ao invés de subir, agora desceu. Por isso que você troca o sinal da parte imaginária. Aqui ficou mais e aqui ficou menos. Ok? Sim. Conjugado na forma algébrica? Ok, entendi. Ok. Obrigada. Agora na forma trigonométrica. Você também tem dúvida na forma trigonométrica? Sim. Sim? Agora na forma trigonométrica. Vamos falar que esse tamanho aqui é o módulo ρ e vamos falar que esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então, como é que você vai escrever esse número complexo Z na sua forma trigonométrica? ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Esse é o Z. O que você tem que comparar quando você olhar para esse cara na forma trigonométrica no seu conjugado? Primeira coisa que você tem que perceber é que há uma simetria. Então, esse triângulo que está aqui em cima, ó, ele foi refletido aqui embaixo. Dá para perceber que eu falei? Sim. Sim? Se dá para perceber isso, então, significa dizer que esse módulo, que é a hipotenusa do triângulo, é igual a essa hipotenusa aqui em cima. Então, esse tamanho continua sendo ρ. Então, como é que eu escrevo o número complexo Z barra na forma trigonométrica? O módulo é o mesmo. E o que vai mudar é o quê? Que o ângulo, ao invés de estar rodando no sentido anti-horário, rodou ao contrário. Se ele rodou ao contrário, quer dizer que o ângulo fica o quê? Negativo. Menos θ. Entendi. Isso aqui é forma trigonométrica, isso aqui é forma trigonométrica. E o que eu tenho que perceber entre o Z e o Z barra? Possuem o mesmo módulo, os módulos são iguais, mas o argumento você muda de sinal. E aí, pessoal, para finalizarmos a aula de hoje, voltando no item. Ele pergunta o seguinte, ó, sabendo que esse cara pertence à curva, será que o conjugado dele também vai pertencer? Então, a pergunta dele é o seguinte, ó, considere que se Z igual a ρ, cis de θ pertence à curva. O ρ, vamos colocar como ele falou, 1 mais cosseno θ, que multiplica cosseno de θ mais I seno θ. No lugar do θ, eu vou colocar menos θ. Eu posso, no lugar do θ, colocar menos θ? Eu posso fazer isso porque ele me falou isso aqui. Então, esse aqui vai ficar 1 mais cosseno de menos θ, que multiplica cosseno de menos θ mais I seno de menos θ. Pessoal, então o que aconteceu? Ó, coloca aqui o ciclo trigonométrico. E eu vou colocar aqui o ângulo θ.
Se eu projetar no eixo em pé, esse tamanho é o que, gente? Seno de θ. E se eu projetar no eixo deitado, esse tamanho é quem, galera? O cosseno de θ da trigonometria. O que vai ser, por favor, o ângulo menos θ? É o mesmo ângulo, só que rodado no sentido contrário. Então, aqui vai ser menos θ. Se eu projetar no eixo em pé, esse tamanho é o seno de menos θ. E esse tamanho é o cosseno de menos θ. Primeira conclusão, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Sempre, sempre. Essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão, eu tiro daqui, ó. O seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Essas são duas conclusões que eu tenho que ter. E agora, para finalizar a questão, substituindo aqui, ó. Então, esse z vai ficar igual a quanto? 1 mais. O que eu posso colocar no lugar do cosseno de menos θ? 1 mais cosseno de θ. E multiplica aqui, cosseno de menos θ, que é igual ao cosseno de θ, e o seno de menos θ é igual a menos i seno de θ. Esse é o conjugado do número complexo. Por que esse é o conjugado do número complexo? Repete o sinal da parte real, troca o sinal da parte imaginária. Então, o item é um item correto e difícil pra caramba. Professor, Fala, Jess. a gente não pode usar essa questão de só trocar o valor do i seno de θ para dizer que ele é conjugado. Primeira informação importante é que o ângulo varia de menos π até π. Ou seja, se o ângulo θ está lá, o menos θ também pode estar. Se essa sentença aqui é verdadeira, essa também é verdadeira. Agora, quando eu substituo θ por menos θ, a pergunta é, isso é o conjugado? Nesse caso, foi o conjugado. Por que foi o conjugado? Porque esse módulo ficou igual a esse módulo, e aqui, ó, você só trocou o sinal da parte imaginária. Professor. Oi, Zuli. Então, nem sempre que eu falar que o z pertence à curva, eu posso falar que o conjugado também pertence? Nem sempre, nem sempre. Foi um caso particular dessa questão, porque quando eu substituí o θ por menos θ, o módulo permaneceu o mesmo e você trocou só o sinal da parte imaginária. Mas nem sempre, nem sempre. Foi uma particularidade dessa questão. Se, por exemplo, eu tivesse colocado aqui, ó, se, por exemplo, eu tivesse colocado aqui seno, se a curva fosse 1 mais seno de θ no módulo, tudo bem? Na hora que eu substituísse o θ por menos θ, isso ficaria 1 menos seno de θ. Ou seja, se você tem um cara aqui com um certo módulo e outro com um módulo menor, pode ter conjugado? Não, porque o módulo mudou. A primeira condição, como a gente escreveu aqui, ó, a primeira condição para que os números sejam conjugados é os módulos serem o quê? Iguais. Iguais. Só se os módulos forem iguais. E os módulos foram iguais aqui porque aqui é cosseno. Ah, sim. Por causa dessa informação. Ó. Entendeu? Entendi. Valeu, pessoal. Obrigadão. Por hoje é só. Até mais ver. Continue a estudar. Continue a estudar.